Fala pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vou comentar algumas ideias, alguns tópicos deste livro Antifrágil. É um dos livros que eu indico aí na descrição do vídeo, tá bom? Mas antes de começar eu queria que você, por favor, desse o like, se inscrevesse, fizesse um comentário com sugestões de conteúdos para eu trazer aqui para vocês, porque eu estou tendo uma dificuldade de ter inspirações de conteúdos para trazer aqui para vocês, tá bom? Antes de qualquer coisa, já te adianto que esse é um livro bem grosso, tem umas 600, entre 600 e 1000 páginas, se eu não me engano. Já tem um tempo que eu li, mas eu guardei muita informação dele. É um livro fantástico, cheio de referências assim históricas da Grécia, da Roma, de Roma, de leituras clássicas. Então, assim, talvez algumas pessoas tenham até um pouco de dificuldade em interpretar o livro. Então, é um livro para você ir lendo com calma, sabe? Capítulo a capítulo, um pouco todo dia, interpretar e entender. Então, eu trouxe aqui alguns conceitos resumidos. Eu não acho que o intuito desse vídeo não é substituir o livro. Não é você ver esse vídeo aqui, beleza, entendi esse livro. Não é bem por aí não. Aqui eu vou te trazer alguns pontos que corroboram você ler o livro, tá? Então, por mais que hoje em dia a gente tenha essa facilidade de vídeo, de produtores de conteúdo, de às vezes tá consumindo conteúdo de pessoas muito capazes, muito inteligentes, que normalmente a gente não teria o acesso a essas pessoas se não fosse a internet, as redes sociais. O conhecimento da leitura, inclusive é uma das coisas que a gente vai falar aqui sobre o efeito Lynch, tá? Mas assim, a leitura existe há milênios e é uma forma de passar conteúdo para frente, para passar aprendizado para gerações futuras, que funciona há milênios. Então, assim, eu não estou falando para você ser aquele cara que hoje ainda é muito comum aquela pessoa que quer ler, sei lá, 50, 60, 100 livros por ano. Não é por aí, não. Não acho que você precisa ser esse paranoico do livro. Mas eu acho saudável você volta e meia ali buscar um livro para ler, tá? Desde que esse livro seja muito interessante e bastante relevante. E com certeza o Antifrágil é um livro desses, tá bom? E aí agora eu vou começar a explicar para vocês aí esses conceitos, tá? Eu não sei se eu citei, então vou repetir. Vai ter o link aí da descrição do Telegram, do grupo do Telegram. Por favor, se inscreva, tá? Pra gente poder conversar sobre investimentos. E, se possível, compartilhe esse vídeo com quem possa vir a se interessar com esse tipo de conteúdo, tá? Não necessariamente, muitos desses conceitos poderão ser úteis para você investir, ok? Mas eu já adianto que a intenção desse livro não é te tornar o melhor investidor do mundo, tá? A intenção desse livro é te passar sabedoria adiante. Então, vai ter uma série de coisinhas aqui que você vai ver que se aplicam muito à nossa realidade. Tem muito senso comum que esses conceitos quebram, tá? Inclusive, o antifrágil por si só já é um desses conceitos que quebra muita coisa que a gente na sociedade aí acha normal, tá bom? Vamos lá. O primeiro conceito que eu queria falar para vocês é o antifrágil. Bom, essa palavra, se eu não me engano, ela foi cunhada pelo Nassim Taleb, escritor do livro, que é o quê? Existe o robusto, que é aquela coisa que o caos não destrói, como uma pedra, por exemplo. Tá? A pedra pode sofrer uma série de impactos que ela não se quebra, tá? Por exemplo. Nós temos o frágil, que é, por exemplo, o vidro, né? Uma taça de vidro, que qualquer causa ali que acontecer nela, que chegar até ela, vai destruir ela com facilidade. E nós temos agora o antifrágil, que é o oposto do frágil, que é o que, quando sofre o caos, ele se beneficia.
entendeu? Então a gente consegue notar isso de diversas formas. E eu vou te dar um exemplo em relação a investimentos. Por exemplo, se você é uma pessoa que está começando agora, eu te indico ter algum percentual em renda fixa, tá? E um percentual no mínimo razoável, na casa ali de alguma coisa próximo de 30%. Por quê? Porque em questão de oscilações do mercado, no Brasil, por exemplo, é normal todo ano ter alguma coisa que sacode o mercado e joga as ações lá embaixo. Anualmente acontece alguma coisa nesse sentido no Brasil, historicamente falando. Então, se você tem 30% da sua carteira ali em renda fixa, quando esse momento vir, você tem 30% da sua carteira em caixa para se aproveitar dessas quedas. Tá? Então, o seu portfólio, que tem 30% em renda fixa, ele tem certa antifragilidade. Quando o caos vir, você vai se aproveitar da sua posição em renda fixa para comprar renda variável barata, para comprar ações que vão ficar muito descontadas. Tá bom? Então, isso é um pouco do uso do conceito da antifragilidade, tá, na questão do investimento. E esse mesmo conceito se aplica a várias coisas no mundo. Entendeu? Então, quebra sua cabeça aí que você vai achar vários exemplos que esse conceito de antifragilidade se aplica. Tá? O segundo conceito, e é muito comum em governos, é o intervencionismo ingênuo. É aquela intervenção que você faz sem preparo, sem planejamento, sem entender do que você está fazendo. Então, isso é muito comum no governo brasileiro, por exemplo. Então, lá no passado, a economia precisava ser fomentada, a economia estava patinando, o Brasil não estava num período muito bom economicamente, e o governo, né, não me lembro se foi Dilma ou Lula, decidiu subsidiar as aquisições de caminhões novos. Tá? Então, se eu não me engano, na época a Selic estava alguma coisa em torno ali de 14%, e o BNDES emprestava para caminhoneiro ou para empresas que quisessem comprar caminhão, dinheiro a 4%. Né? Então, assim, é um juro abaixo do que era praticado no mercado, e aí muitas pessoas foram adquirir seus caminhões. Tá? Caminhoneiro que não precisava trocar de caminhão trocou, porque estava muito vantajoso trocar e tudo mais. Empresas trocaram também. E aí, o que aconteceu com isso? Houve um acréscimo absurdo da frota de caminhões no Brasil, tá? Como aumentou a quantidade de caminhões e de pessoas prestando serviço de frete, o frete caiu. Então, essas pessoas cada vez ganhavam menos, estavam com um financiamento enorme para pagar, por mais que o juro fosse baixo, elas tinham que sobrar um dinheiro ali no mês para ela pagar o caminhão, tá bom? E aí, no eventual aumento do preço dos combustíveis e na tentativa de tabelar o frete, né, de controlar essa oscilação de preço para baixo, em 2017 nós tivemos, eu acho que foi em 2017, tenho certeza do ano não, se 17 ou 18, mas é muito recente, nós tivemos a crise dos caminhoneiros, né, que os caminhoneiros pararam as estradas do país, e isso aí levou alguns meses de economia pulsante do Brasil para o ralo. Tá? Isso foi uma intervenção ingênua. Interviu-se na economia lá atrás, na necessidade de estimular a economia, fez um intervencionismo ingênuo, pouco elaborado, pouco inteligente, que criou um problema muito pior lá na frente. Tá? Eu lembro que na época da crise dos caminhoneiros, nunca se tinha vivido alguma coisa parecida com essa no Brasil. E olha que o Brasil é cheio de escândalos e problemas relacionados à política. Tá? Efeito Lindt. Eu coloquei uma referência aqui que é a probabilidade de algo permanecer relevante. Então, por exemplo, a Bíblia é um livro vendido há milhares de anos. Tá? É um livro buscado, desejado, que tem demanda de pessoas por ela há milhares de anos. É muito mais provável que nos próximos 10, 100, 1000 anos as pessoas continuem
querendo ler a Bíblia do que ler, por exemplo, o best-seller do New York Times do mês, ou do que lerem, por exemplo, esse livro que nós estamos estudando aqui, que é o Antifrágil. Tá? Então, o que o Taleb chama de efeito Lindy é exatamente isso. Algo que foi relevante por 10 anos, muito provavelmente permanecerá sendo relevante para os próximos 10. Enquanto que está cheio de coisa que surge aí que as pessoas fazem campanhas de marketing e parece que vai mudar o mundo, tá? E na verdade, daqui 2, 3, 6 meses já é esquecido. Tá? Outro raciocínio interessante, agora já um pouco ligado a investimentos desse efeito Lindy, é, por exemplo, o seguinte: as pessoas começam a supor o futuro. Então, vamos supor aí, tal revista lança que em 2050, tá, vai surgir o carro elétrico voador, sei lá, uma suposição do futuro. Carros elétricos irão ser aéreos, né? Ou drones aéreos aí de energia solar, não sei. E as pessoas vão parar de usar carros e vão usar esses drones ou esses carros, né, que voam. A probabilidade disso ser verdade ou não tem como saber, né? Não tem como prever o futuro. Mas é muito provável que as pessoas continuem, por exemplo, sentando em cadeiras ou usando mesas para trabalhar. Então, é muito mais sensato eu aguardar um momento oportuno para comprar uma participação numa empresa que faz mesas e cadeiras do que eu pegar todo o meu dinheiro e colocar nessa empresa que está prometendo fazer esses carros voadores que a gente nem sabe se é possível lá na frente. Entendeu? Então, isso é uma aplicação prática do efeito Lindy relacionado ao mercado financeiro. Tá? Um outro quesito, um outro conceito interessante que eu já adianto aqui, que eu sou um pouco pé atrás na questão do muito risco, porém eu reconheço que é uma estratégia razoável, que é a estratégia Barbell, que é você pegar grande parte do seu portfólio e deixar na extrema segurança, que seria título público. E olha que isso no Brasil seria muito vantajoso, porque o título público no Brasil tem períodos em que paga muito bem, tá? E nos outros 10 ou 5%, dependendo dessa proporção que você vai fazer em sua carteira, você correr muito risco. O Taleb cita opções e tudo mais. O mercado de opções lá fora é muito diferente do daqui. Eu não indico você mexer com opções aqui, embora eu não seja um extremo conhecedor desse nicho específico de mercado. Mas, mesmo assim, eu sou um pouco cético em relação a essa estratégia de opções. Eu acho que eu ficaria tranquilo, por exemplo, com 90% na segurança e 10% em empresas, sei lá, 5% em empresas tech e mais 5% em criptomoedas, por exemplo, variadas, né, diversificadas. Faz muito mais sentido para mim do que mexer com opções, por exemplo. Mas, enfim, essa é a estratégia. Ficar majoritariamente exposto a renda fixa de alta segurança e o que restar do seu portfólio, abraçar o risco assim, feliz, né? Tentar tudo possível para ter o maior retorno possível. Aqui, o quinto conceito, e também muito interessante, e ele se aplica muito na nossa realidade, é a via negativa, que basicamente, explicando melhor, excluir, em muitos casos, é muito melhor que acrescentar. Então, eu lembro na época, aí, uns 20 anos atrás, eu via que tinha... Não sei como é que é hoje aí na sua realidade, mas na minha realidade, era muito comum pessoas trocar de carro a cada 1 ano, 2, 3 anos, sabe? E aí você ia conversar com a pessoa dessa e falou, não, que... Tô te dando um exemplo aqui básico. A pessoa saiu de um Honda Civic para outro Honda Civic. Então, em tese, ela está naquele mesmo nicho de mercado, naquele mesmo padrão de veículo. E o argumento dessa pessoa era que, com isso, ela está ganhando conforto. Mas espera aí. Se, na perspectiva de ganhar conforto, é muito mais sábio, ao invés de você trocar um carro ali e comprar um do dobro do que você já tem, que te atende tão bem quanto o novo, você, por exemplo, dedicar 1 hora à atividade física, ou você fazer algumas mudanças na sua alimentação, cortar açúcar, por exemplo, entendeu?
Então, é comum hoje, na minha visão antes mais, mas ainda é comum hoje as pessoas verem a evolução no acréscimo, acrescentar coisas, entendeu? Então, por exemplo, quando eu trocar de casa, eu vou ser mais feliz, sendo que a casa que eu tenho já me atende. Enquanto que, na verdade, essa evolução que as pessoas precisam está muito mais ligado a abstrair coisas. Então, por exemplo, talvez no futuro, e em alguns casos hoje já seja assim, é muito mais viável você não ter um veículo e ficar andando de aplicativo, devido às dores de cabeça que um veículo pode te dar, principalmente se você usa ele muito, tá? Talvez seja muito mais inteligente, interessante e poupe bastante do seu tempo você utilizar só essas caronas de aplicativo, entendeu? Então você abstraiu, você retirou um passivo, um veículo, tá? Que às vezes você já nem precisa muito, entendeu? E acrescentou ali o uso corriqueiro, quando necessário, de aplicativos, e você tem uma vida mais confortável. Você tem mais tempo para você. Você não tem que ficar se preocupando com oficina, troca de óleo, trocar pneu, pagar IPVA, entendeu? O preço da gasolina, se a Petrobras está certa ou está errada, entre vários outros aspectos, entendeu? Então, assim, comece a praticar e a ver coisas que na sua vida, retirar certas coisas te proporcionam um ganho. Por exemplo, na minha vida eu fiz algo, eu excluí certas amizades que eu tinha que não me agregavam muito, e assim, é espantoso o quanto que a minha vida, a minha felicidade se expandiu simplesmente excluindo ali 2, 3 pessoas que eu não gostava do convívio, mas eu tinha que conviver porque estavam no grupo de amigos que eu me importo, que eu gosto, entendeu? Então, esse conceito da vida negativa foi muito forte, impactante na minha vida. O 6º conceito é pelo em risco, tá bom? Valorizar quem faz de quem só fala. Então, por exemplo, aqui no vídeo, aqui no canal, você está assistindo conteúdo de quem tem a pele em risco, entendeu? Eu compro ações, inclusive eu uso o canal como uma maneira de ter um backup do meu conhecimento e das minhas ideias que me levaram a comprar minhas ações, entendeu? E aí eu aproveito que eu tinha vontade de fazer esse backup e compartilho com as pessoas, entendeu? Então, eu tô na pior das hipóteses, se você seguir tudo que eu falo no meu canal, você vai ter o mesmo retorno que eu tenho, entendeu? Então, embora eu ache que o meu retorno vai ser positivo como está sendo, na pior das hipóteses, se eu errar, erra nós dois juntos. Agora, tem cara que vai falar coisa pra você fazer que ele não faz. E isso é a coisa mais comum do mundo, principalmente nas redes sociais. Tá cheio de gente mentindo. Entendeu? Te vendendo coisa que não presta. Falando pra você que mudou a vida dele usando tal coisa, e na verdade ele nunca usou. Ele recebeu pra falar aquilo. E ele fala e problema seu. Entendeu? Então, comece a valorizar que tem pele em risco. Comece a valorizar que tem pele em risco. Por exemplo, você vai pegar um avião e ir para viajar, por que o avião é uma das coisas mais seguras que tem hoje em termos de transporte? Porque a exigência do piloto é muito grande. Ele tem que ser bom, porque se não for bom, morre todo mundo. A mesma coisa, às vezes. Na questão do ônibus é complicado, porque o ônibus tem um tráfego, né? Então, às vezes, acontece um acidente com ônibus que não foi culpa do motorista, mas no avião, normalmente, vai ser culpa do piloto. Entendeu? É muito pouco provável 2 aviões comerciais colidirem, né? Pelo menos eu não me lembro de ter visto alguma coisa nesse sentido. Então, o piloto é o maior interessado de sair vivo e chegar vivo. Ele está com a pele em risco. Então, você confia no piloto. Você confia. Você não quer nem saber quem é. Você sabe que o cara ali está empenhado em dar o seu melhor. Porque se ele não der o melhor, ele morre também. Entendeu? Então, esse é um conceito interessante para você ver. Para você aplicar na sua vida. Observa, ouça quem tem resultado. Entendeu? Não ouça quem fala que tem resultado. Igual, por exemplo, trader e buy and hold. Tá cheio de trader falando que ficou rico fazendo trade. Eu nunca ouvi falar de um bilionário trader. Agora,
Qualquer bilionário do planeta tem participação em ações. Eu exagerei porque eu não conheço todos os bilionários do planeta, mas beleza. O top 10 da Forbes, top 100 da Forbes mundial, todos têm ações de empresas. Pronto. Pelo critério da pedra em risco, você já sabe o que dá futuro e o que não dá. Tá bom? Outra... E esse é engraçado no Brasil, principalmente para mim que participo de alguns grupos de discussão. Isso aqui é muito, é muito forte. Cada vez mais sábios tem... Quanto mais sábio você fica, mais humilde e com mais dúvidas, mais sedento por conhecimento você fica. Enquanto que os imbecis estão cheios de certezas. Então, assim, isso aqui não é juízo de valor. Isso daqui também não é questão de opinião, mas eu tenho certeza que se vocês olharem aí ao seu redor, vocês vão encontrar pessoas assim. Cara, tá cheio de gente que acha que sabe o que o Putin tem que fazer na guerra. Baseado em quê? Nada. Ele acha. Entendeu? Ele não sabe a história da Rússia, ele não sabe quem é o Putin, como ele pensa, não sabe nada, mas ele tá cheio de palpite para dar. Isso no Brasil é enorme. Às vezes, até quando eu vou conversar com alguém de investimentos, a pessoa vem para te pedir uma ajuda, você entrega tudo que você pode para ajudar aquela pessoa, mesmo você é um especialista da área, você está tentando ajudar aquela pessoa, e aquela pessoa está cheia de desconfianças. Eu falei, mas você quer ajuda ou você quer desconfiar? Entendeu? Porque você me pede ajuda, eu estou te ajudando, aí você vai ficar criticando o que eu estou te falando, sendo que você não entende o que eu estou falando? Você não entende o assunto que eu estou te ensinando? Então, assim, Brasil, isso é muito perceptível. Eu acho que isso aqui é referente à humildade, sabe? A ter sabedoria em perguntar, receber sua resposta e correr atrás das suas coisas por si próprio, entendeu? Então é um conselho que eu achei relevante trazer para vocês. O livro é ótimo, é um dos melhores livros que eu li na minha vida, embora eu acho que o Taleb ele enrola um pouco para entregar esses conceitos, sabe? É um livro muito grande que poderia ser resumido, tá? Mas é uma sabedoria muito relevante, muito útil nos dias de hoje. Tem um link aí na descrição, o livro é baratinho, acho que é R$1.100, sabe? E é um livro muito bom de se ler. Repito, o vídeo não substitui o livro, tá? Espero que você tenha gostado. Se inscreva, deixa um like. E por favor, vai nos comentários, faz uma indicação de conteúdo aí pra mim. Eu tô tendo um blackout aqui de ideias, tá? Entre no grupo do Telegram. E no mais é isso, até mais.